Todos vamos então também início da entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni, com o atacante Luciano, após o duelo com o Atlético Goianiense. Olá, Rogério, boa noite. Rogério, depois de uma derrota como essa, queria saber de você como trabalhar a cabeça, como colocar todo mundo com a cabeça em dia para a quinta que vem tentar reverter, e como é que você pode fazer análise desse jogo, talvez colocando a expulsão do Igor Gomes como um fator preponderante ou não para você na noite de hoje. Obrigado. Boa noite. Como foi preponderante qualquer expulsão, jogar com um jogador a menos num campo grande, pesado, como esse, dificulta bastante, né? Nós já tínhamos vivido essa experiência no Chile contra a Católica, mas eu acho que não jogamos bem hoje, além de tudo. Eu acho que nós jogamos muito mal, foi um dos piores jogos, individualmente falando. Eu acho que como time mesmo, nós não, mesmo quando estávamos 11 contra 11, começamos bem até o jogo, os primeiros 10 minutos, depois sofremos o gol, o Luciano acaba empatando, logo depois veio a expulsão do Igor, e o que nós temos a única certeza que eu tenho é que nós vamos ter o apoio do nosso torcedor, que nós temos 90 minutos no Morumbi para reverter, e nós, de uma maneira ou outra, nós vamos ter que conseguir. Então nós vamos trabalhar para isso, para que na quinta-feira que vem a gente possa reverter esse quadro e ao final do jogo que a gente possa estar classificado para a final da competição. Boa noite. Você mesmo já saiu em defesa do Igor Rogério em algumas coletivas. Ele tem sido muito criticado pela torcida. Hoje, não sei se você estava no vestiário, no aquecimento ele foi vaiado pela torcida, aí veio a expulsão. O Igor Gomes está sentindo um pouco esse excesso de cobrança da torcida em cima dele, e talvez a expulsão tenha saído por isso, e talvez ele não está apresentando o futebol que a gente sabe que ele tem. Também seja por isso, por esse excesso de pressão? É difícil te dar uma resposta concreta sobre isso. É logicamente que você, quando joga sob vaias, é sempre mais complicado, você perde um pouco a confiança. Eu acho que o lance não tem nada a ver, o lance independe disso, tá? O lance foi um erro dele mesmo. Ele tinha um cartão amarelo, não podia dar o carrinho naquele momento no meio campo. Eu acho que o lado psicológico nesse caso não influencia. De resto pode ser, logicamente, no rendimento do jogo, mas não o lance crucial. Eu acho que isso não tem nada a ver. Infelizmente, ele cometeu um erro, como todos nós já cometemos durante a carreira, e o jogo ficou mais complicado através disso. Mas, repito, nosso intuito é como nós vamos virar esse jogo no Morumbi. E nós temos que virar e temos condições para que isso aconteça. Então, esse é o principal foco que a gente tem que ter hoje. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouquinho da sua leitura tática do jogo. Quando você perde um jogador, você coloca uma linha de 4. No segundo tempo, você tenta colocar um pouco mais de velocidade na frente com o Marcos Guilherme. Queria que você falasse um pouquinho das alterações. Se você me permite, sobre a Raul Augusto, você não utilizou hoje. Você já falou sobre a dificuldade de adaptação de alguns jogadores. Se passa um pouco por isso, o que você sente com isso? Eu acho assim, como é que eu vou pôr o Nahuel Bustos num dia que está com um jogador a menos, um jogador que estava 2 meses parado? Então, assim, eu observo no dia a dia, vejo quem treina no dia a dia, por isso eu faço as escolhas. Nós baixamos para um 4-3-2, né? Distribuímos com o Patrick, colocamos o Wellington, que tem mais qualidade física para aguentar a linha de 4. Abrimos mão de um zagueiro, não dava para ficar com a linha de 5, senão nós sofreríamos muito pelo meio. E mantivemos Luciano e Caleri até minuto 15, minuto 20 do segundo tempo. E depois aí completamos a linha de 4 com o Marcos Guilherme, tentando ter com o Marcos Guilherme e Patrick um pouco mais de força para não sofrer os gols, deixando o Caleri para disputar essa bola mais à frente. Depois Nestor cansou, colocamos o Alisson por dentro, pelo centro, para formar essa linha de 4. Uma pena que nós erramos muito, jogamos muito mal, essa é a verdade. Um jogo de semifinal de Copa, você não pode cometer tantos erros, nem jogar tão mal que você paga esse resultado. Agora nós temos que vislumbrar o que é que nós precisamos fazer lá no Morumbi para tirar essa diferença. Rogério, boa noite. Sobre a posição de goleiro, acho que o torcedor voltou a mostrar um certo incômodo. Você pretende nos próximos jogos fazer um rodízio, dar chance para o Felipe Alves? Eu pretendo ganhar os próximos jogos, da maneira como for escalado, da maneira como for escolhido. Nós temos um jogo em menos de 72 horas em Cuiabá, e depois temos esse jogo da volta contra o Atlético Goianiense. Nós estamos apertados no Campeonato Brasileiro e nós temos um jogo que se tornou mais difícil no Morumbi,
porém não impossível se reverter. Então nós vamos escolher o que for melhor para esses dois jogos, amanhã e sábado. Luciano, boa noite. Primeira vez que o São Paulo sofre 4 derrotas consecutivas na temporada. 8 gols sofridos e só 2 gols marcados. Pela situação gerada nessa partida e pela necessidade do jogo de volta, como fazer esse torcedor que vai lotar o Morumbi mais uma vez acreditar que é possível uma partida perfeita do São Paulo pela classificação? Infelizmente viemos de algumas derrotas, né? É acreditar. Todos nós aqui, estamos aqui dentro, a gente acredita em cada um. E a gente espera a casa cheia para ele nos apoiar. E se Deus quiser sair classificado, não tem outra. A gente tem que ir lá e tem que se classificar. Aproveitando, Luciano, hoje seria mais um dia de festa. Você está bem perto da tua casa, perto da tua família, tem familiares seus aí. E de repente você faz o gol. O quanto é motivante para o atleta dar uma reação e de repente sentir que não foi isso, sai de uma derrota daqui. E, Rogério, como é que vai ser a motivação para o time? Ou seja, vai jogar em casa, mas como você mesmo disse... Já não é mais motivação, é obrigação. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos que ganhar, nós temos que classificar. Isso que falavam até ontem, até hoje não era, mas pela péssima partida que nós fizemos hoje, se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo para... Então, se não tem motivação, essas 50, 60, 70 mil pessoas do Morumbi, e nós vamos temos que jogar tecnicamente o nosso melhor para conseguir oportunidades de gol, pressionar desde o início, que é o que nós vamos fazer no jogo da volta. Se a gente criar tanto quanto criou contra os últimos adversários, com exceção de hoje, né? Mas como a gente criou contra o Flamengo, como a gente criou contra Santos, como a gente criou os últimos jogos no Morumbi, nós vamos, como a gente criou contra o Fortaleza, nós temos que dar essas oportunidades para que os atacantes consigam fazer os gols. Espero que o apoio do torcedor e que o time, que nós tenhamos a consciência que nós precisamos fazer com que o São Paulo reverta o resultado. Ponto final. Nós temos a obrigação de levar o São Paulo à final da competição. Luciano. O professor falou tudo, né? O professor falou tudo. Minha família está aí, claro que a gente queria a vitória, não veio, mas quinta-feira tem mais. A gente vai lá e, como ele falou, a gente tem a obrigação de levar o São Paulo para a final, que é onde ele merece e vai estar, se Deus quiser. Luciano, eu gostaria que você falasse um pouco do adversário, o Atlético, que você conhece muito bem, e até pela vantagem construída ainda na Copa do Brasil, quando o Atlético superou o Corinthians na Copa do Brasil, e lá em São Paulo o Corinthians acabou superando o Atlético. Dá para se apegar nesse retrospecto para avançar, para acertar para a Copa Sul-Americana, ou é uma leitura totalmente diferente? É uma equipe boa, né, a do Atlético, né? Ainda mais jogando aqui em Goiânia. Não dá para pegar esse aspecto do Corinthians, até porque somos São Paulo, né? Mas só que, como o professor falou, a gente tem obrigação e a gente vai trabalhar quietinho, né? E vai, se Deus quiser, na quinta-feira que vem sair classificado. Ô Rogério, boa noite. No lance do terceiro gol do Atlético, né, que o Léo Pereira ele invade a grande área, ele ganha... Sim, poderíamos ter feito a falta antes da jogada, poderia ter matado a jogada. Era uma situação que poderia ter sido feita, acho que não tinha cartão amarelo ainda do Diego. Poderíamos ter terminado essa jogada um pouco antes. Chegamos então para o técnico Rogério Ceni, para o técnico Luciano, obrigado, uma boa noite.